Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos. Eu sou o Lucas Parra. E hoje nós vamos falar das belas, das divinas, das puras. Aquelas mais perseguidas por Zeus. Estamos falando das ninfas. Das ninfas, ninfetinha. Não, ninfetinha é outra coisa. Podemos falar disso depois. Mas é uma também. coisa. Então hoje a gente vai falar das ninfas. Legal. Uhum. Vamos ver o que vem aí. Vamos lá. Bom, vamos começar pelo começo, né? Então o começo não é o começo de Fadas Ninfas, é os patrocinadores do episódio. Eu achei que você esqueceu. Eu falei assim, peraí. Não, essa parte eu não esqueço não. Então, galera, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente, deixar seus comentários dos mitos que vocês querem ver, se vocês estão gostando ou não. E é isso aí, não esquece de compartilhar com seus amiguinhos e assistir os episódios que vocês ainda não viram. Tem bastante coisa legal que a gente já falou, hein? Então, manda ver. Tô começando a notar Agora sim. Não, peraí. Eu tô começando a notar uma diferença agora. O podcast tá começando a estabilizar e o YouTube tá começando a passar o podcast. Ó. É, cara, a galera preferindo o YouTube aí. É porque também dois lindos apresentando, né? A concorrência é braba. Essa ficou ótima pro episódio das ninfas, cara. Foi sem querer. Tá valendo. Então bora pro mito, velho. Bora lá. E aliás, já começando, né? Que nem a gente falou de Kairos. Não é exatamente um mito. São seres mitológicos. Mas não tem uma história propriamente dita sobre as ninfas, né? Elas estão presentes em diversas histórias. Tanto que até no episódio anterior, que vocês, se vocês não assistiram, assistam, que é sobre Eco e Narciso. Eco era uma ninfa. Eco era uma ninfa. Mas bom, manda aí pra gente então, Horaci, que você é bom nessas coisas. Da onde que vem a palavra ninfa? O que significa? De onde que surgiu essa nomenclatura? Cara, ninfa vem do grego ninfe. Ou ninfa. Uma coisa assim. E ela tem a ver com noiva. Noiva, aquela pré-esposa. Tem algumas traduções que tem a ver até com botão de rosa, botão de flor. Então aquilo que está prestes a desabrochar. Tem relacionado com núpcia também, né? Então na origem latim, ele tem a ver com nuber, que aí vem de núbio, até do povo núbio lá do Egito, e de núpcias, que de novo a gente volta para noiva, né, o mesmo ponto. Então a ninfa ela tem seriam uma bela donzela, uma jovem que está no ápice pronta para as núpcias, pronta para realizar o casamento, as bodas, tal, coisas desse tipo. E isso já começa a dizer muito, né, sobre esses seres. Eu imagino que elas são semideusas, né? Porque algumas, inclusive, são imortais, mas não são todas. No geral, elas têm uma longa vida, mais do que do leite. Nossa, cara, essa foi ruim. Nossa senhora. Vai cortar não, vai ficar aqui pra vocês verem como é que é a verdade. É assim que é gravado os seus me livre. Enfim, ela tem uma longa vida e só que ela permanece sempre jovem. Então, a origem já é mais esquisita. Fala um pouco pra nós da origem. Como sempre, existem divergências, né? Mas algumas falam que elas são filhas da noite, Nyx, e de Erebo, que não sei se vocês estão lembrados, quando a gente falou lá do comecinho, né? Falamos de Gaia, do surgimento do universo. Eles são titãs, que
vieram de Caos. É de Caos, né? Tô falando Sim. besteira não, né? Não. Não. Eles são deuses primordiais, né? Eles são um pouquinho antes dos Titãs. Depois vai ter É os antes Titãs. de Titãs ainda. É episódio 2, velho. Ó, tô ficando longe já, cara. Não. Pior que tá. Mas então, né, nessa vertente, elas seriam então filhas desses seres primordiais mesmo. Então elas estão aí junto do mundo praticamente desde sempre, né? Tanto que elas muitas vezes são retratadas como seres da natureza. E não seres que são mais humanizados, né? A gente vê sempre a representação humanoide, né? Nas pinturas, tal, quando tiver alguma retratação, é sempre na forma de uma humana, né? De uma mulher. Mas elas são muitas vezes escritas como se fossem mais relacionadas com seres da natureza. E não é dado uma forma exatamente para elas. Só que aí na outra versão, aí elas podem ser filhas de... principalmente de Zeus, com tudo quanto seja outra deus, criatura, semideus, enfim. No geral... Inclusive, pode falar. a filiação define qual tipo de ninfa que vai ser, né? Porque a gente vai ver que tem várias categorias, né? Vários tipos. Então, dependendo de quem foi a mãe ou o pai, né? No caso que não venha de Zeus, aí vai ser um tipo de ninfa diferente. No geral, eu ia falar que iconograficamente, assim, a representação delas é que elas são sempre jovens, belas, né? Quase sempre estão representadas nuas, né? Que é para mostrar essa... A gente pode falar um pouquinho mais disso, mas é para mostrar o que é do instinto mesmo, que é do real ali, né? Não tem muita roupa, porque não tem muita capa para colocar nessa personalidade. Elas são um instinto puro, né? Em máscaras, E elas são instinto puro, mas elas representariam o poder criativo e todo... Como é que fala a palavra? Não é instinto... Fertilidade, né? Fertilidade, isso. A fertilidade da natureza. E aí, por representar esse tipo de ponto, que é um aspecto da polaridade feminina, vamos dizer assim, feminino aqui como símbolo, como ideia, sempre falo isso, não estamos falando de mulheres, mas feminino. Se não lembram, vão assistir o episódio do Sagrado Feminino lá atrás. Então já baseiro. Esse episódio é bom, hein? Esse episódio é top. Enfim. E aí, então, com essa potência que elas têm, elas sempre são representadas como feminino. Porque é o poder da fertilidade, né? A gente tá falando de símbolos claramente femininos. Elas são, digamos assim, né? Desdobramentos daquele arquétipo maior do feminino que é Gaia. Temos vários pedacinhos de Gaia, né? Espalhados assim, né? Você pegou e fragmentou, que nem a gente comentou já com os deuses, e conforme a gente vai avançando aí na evolução do universo, da mitologia, eles vão se personificando, né? Se transformando em traços de personalidade, as ninfas da mesma forma. Em vez de ser esse arquétipo mais geral do feminino, elas começam a se transformar num arquétipo mais delimitado, né? Cada uma representando um aspectozinho diferente. E aí, em cada mito que a gente vê a representação de uma ninfa, aquilo representa um feminino específico, e não esse feminino geral. A gente teve uma discussão logo antes de iniciar, porque existe um apelo sexual altíssimo com a questão das ninfas, né? Ninfa, aí eu brinquei, ninfeta, hoje em dia a gente chama de novinha, né? E essa questão toda. Mas nos parece que o potencial criativo e de fertilidade... Nossa, tô esquecendo de fertilidade delas, né? E até faz sentido elas serem jovens, prontas para núpcias, né? Que é quase como se ela estivesse no ápice. Eu acho que é despertando para a puberdade mesmo, que é a hora que já pode ter filho, né?
A gente tem que colocar no contexto que essas núpcias, a gente tá olhando num termo que vem do latim, que já é um pouco mais recente, né? E já sofre um pouco influência aí do catolicismo, em que as núpcias é quando, teoricamente, né, dentro desse sistema, a mulher teria a primeira relação e aí teria o filho, né? Uhum. Daí a palavra. Mas aí aquilo que a gente tava falando, esse apelo sexual parece ter sido também subvertido, né? O símbolo foi se transformando ao longo do tempo. Mas que no fundo a gente tá falando de um instinto primordial. É o desejo, né? É essa potência fertilizadora da natureza, sim. Mas não é uma coisa que já tem uma finalidade. Não, ela é o poder de criação de tudo, de geração de tudo. Por isso que a gente vai ter os vários tipos de ninfas espalhados para tudo quanto é lugar do carvalho, do rio, da montanha, enfim. E aí, como essa potência. A potência sexual, talvez, ela seja só mais um dos tipos de desejo, mas as ninfas em si É mais que isso, né? é como se elas fossem puras, né? Como se elas fossem, tipo, inconscientes, será que a gente pode dizer assim? Do potencial? De certa forma. Porque essa pureza, ela traz um quê de inocência também, né? E a inocência é isso, é a falta de consciência. Porque elas sendo também, né, criaturas da natureza, a gente normalmente tem uma visão de que a natureza é um negócio puro, né? Por mais que ela nem sempre seja da forma como a gente gostaria, às vezes é dura, às vezes é cruel também, mas ela só é o que é. E é isso. E isso, de certa forma, é uma pureza, né? É a pureza de seguir o próprio caminho da forma que deve ser. Uhum. No caso nosso seria sem a neurose, né? Digamos. Pois é. Aí assim. Então você vê que elas podem estar representando. Elas podem não, elas estão representando essa força do desejo. Depois, um pouco mais pra frente aí na história da Grécia Antiga e da mitologia, elas vão começar a participar dos cultos orgíacos de Dionísio. Mas, de novo, por quê? Porque elas representam um instinto, desejo que há por trás da força que movimenta pessoas, né? Tipo, como se fosse a ideia de libido ali. Mas quem faz mesmo os rituais lá, inclusive os rituais de comer, despedaçar as pessoas e comer e tal, é as Mênades, né? Não as ninfas em si, mas elas estão o tempo inteiro dançando ao redor e seguindo a carreata de Dionísio, assim. Uhum. E sempre junto de faunos, silvanos, sátiros, aquela coisa toda. Uhum. Que já tem aí uma representação também de outro instinto, né? Uhum. Então, a impressão que eu tenho é que essa conotação mais relacionada com sexualidade não vem das ninfas em si, vem dessas outras figuras que enxergam nelas esse objeto de desejo sexual. Não é o que está associado necessariamente ao que elas representam e como elas são descritas, o símbolo delas. Só que o desejo, né, o instinto, principalmente o instinto, que está representado nessas outras figuras, principalmente sátiro, né? Como ele é meio animal, meio bode, da cintura para baixo, isso representa muito o instinto, né? E aí esse instinto, quando desequilibrado, leva a esse desejo exacerbado. Que a gente vê em algumas histórias que tem uma perseguição das ninfas pelos sátiros. Eles ficam correndo atrás delas, né? Desejando elas, querendo possuí-las. E aí os sátiros em si, eles são loucaços sexuais, né? Então, Eles exatamente. Sim. Eles também... você vê a diferença, né? Eles também são desejo. Eles também são natureza. Só que por que é tão diferente?
porque eles não têm a mesma pureza que as ninfas têm. Eles já estão, de certa forma, aí, meio que corrompidos pelo desejo, pela parte mais carnal, né? E depois E a aí gente... eles com essa pureza delas. Sim. E isso vai culminar, né, falando de termos de novo, mais pra frente, no que hoje a gente tem no termo ninfomaníaca. O ninfomaníaco. Que tem a ver com o madness, né? A loucura da mania, mas associada à palavra ninfa de novo. Mas aí ela já tá representando o desejo, né? Então é a loucura do desejo que chega nesse extremo desse transtorno que a gente vai chamar de ninfomania. Que só para pôr em termos técnicos, não sei se todo mundo sabe, mas ninfomania é um distúrbio psicológico em que a pessoa é compulsiva por atos sexuais. Seja ela com ela mesma, seja com outros, com um parceiro, com vários parceiros, enfim. E nada satisfaz, né? Nada satisfaz. Bom, falei como se todo mundo soubesse já, né? Verdade. Não sabem, agora estão sabendo. Cara, aí um negócio que é bem da hora da gente perceber, porque o maior amante de todas as ninfas, e principalmente aquele que fez as ninfas ficarem tão conhecidas, vamos dizer assim, é nosso querido Zeus. Patrono desse podcast. E é muito interessante porque a gente tem, não vai ser nesse episódio que a gente vai falar disso, mas a gente tem esse desequilíbrio entre Zeus e Hera, né, que é uma briga ferrenha, Hera sempre atrás de Zeus, Zeus sempre atrás de ninfas, ou de qualquer outra coisa. Se mexeu, cara, já era, Zeus vai pegar. Não tem critério, não. E isso vai muito ao encontro do fato de que quando o patriarcado começa, né, a sobrepujar, vamos dizer assim, o matriarcado na história da Grécia Antiga toda, essas potências que estão no ápice, né, desse desejo, que são as ninfas, e que elas representam, elas precisam ser fecundadas por Zeus. Por quê? Porque ele é o mais poderoso agora, né? Então, se ele é o mais poderoso e fecunda aquelas que têm um maior potencial, esse potencial todo é dele se espalhando. Então, toda vez que ele vai lá e viola ou tem relação com uma ninfa, né? E a maioria das ninfas são tudo princesa de algum reino importante, coisas desse tipo, assim. Ele basicamente tá criando o patriarcado e tá criando a ideia de que quanto mais filhos, mais potência e virilidade ele apresentar, mais forte ele é, mais poder ele tem e mais dono da porra toda ele é, né? Sabe? Tipo, então aí a gente vai vendo a próprias ninfas virando esses objetos de desejo. Por quê? Porque é a novinha que nunca foi corrompida por ninguém, então eu vou ser o primeiro a colocar o meu poder lá. Nossa, que parada simbólica louca. E aí a gente entra numa leva de poder e prazer que, pô, não cabe aqui nesse episódio. É o episódio inteiro pra isso aí, né? Mas é deturpação da ideia de prazer que vira agressividade através do poder. Então a gente vê Zeus meio que trazendo essa fama aí, que faz a gente achar que falou de ninfa, opa, estão falando de sexo, né? E só pra complementar, vale lembrar que dá pra perceber que isso é um movimento externo, né? Ou seja, ele tá querendo mostrar o poder dele pra fora. Não é o que tá dentro dele, né? Então a gente já vê que isso é um movimento que tá em desequilíbrio. Sim. Aí lá no final, quando a gente falar de um tipo específico de ninfa, que são os Hespérides, talvez a gente tenha a ideia de buscar essa integração, desse poder voltar um pouco mais pra dentro, né?
que é onde a gente deveria estar focando sempre. Externo significa... na realidade, o externo é o inexistente, né? O externo é a interpretação. O externo é tudo aquilo que a gente não consegue controlar, que não existe. Cara. Só existe Isso o aí interno, é filosófico também. Não tem jeito. Você considera que tudo que você vê, tudo que você ouve é só uma interpretação da sua cabeça do que realmente está acontecendo? Não existe externo. Só existe o que você interpreta dele. Sim. Então, E aí o externo acaba sendo... Olha só, velho. Porque olha só o que você falou. E aí o externo, ele acaba sendo a projeção do interno. Então, quando Zeus vai lá caçar um monte de ninfa, pra ele se sentir poderoso, na realidade ele tá dizendo que poderosas mesmo são elas. Porque na realidade ela é ele, enfim, né, projeção. E se ele tá buscando ela pra ser poderoso é porque o poder tá nela. Pois então ela que é poderosa, não ele. Mulheres, não escutem isso. Ou escutem. Ou escutem. Cara, é isso mesmo, velho. Velho. Puta. Porque é sempre projeção, né? Pois é. É sempre projeção. Projeção em cima de projeção em cima de projeção. Tem uma deusa que é uma deusa ninfa, que é considerada a rainha das ninfas. O nome dela é Dione. E esse Dione, existem outras Dione também, tá? Mas essa aqui, que é a ninfa, diz que ela e Zeus, em versões... em outras versões, né? Versões mais, tipo, atuais, assim, do período da Grécia, eles seriam os pais de Afrodite. Deusa do amor, da sexualidade, da beleza, aquela coisa toda, né? Mas essa Dione, ela é a rainha das ninfas. E Dione vem de Dios, né? Que tem a ver com Deus, que tem a ver com Zeus, que é a própria raiz do nome Zeus. Olha que top, cara. Então, tipo, Zeus quer dizer luminoso, brilhante, né? Uma coisa assim. E tanto que ele fulmina com o raio. Então essa Dione teria essa característica. E ela é a rainha das ninfas. Seria a ninfa Mor. Seria uma divindade quase que equiparável a Zeus, né? Então, e aí a gente... Não equiparável, de fato. Vê esse lance da projeção que a gente falou agora. Porque se eu estou buscando muito lá, o poder tá lá. Mas também tá aqui. Só que eu não consigo ver aqui, então eu tenho que projetar e enxergar lá. Com o Narciso de novo também. As coisas se convergem sempre. Sempre. E aí a gente vai ter milhões de tipos de ninfas, né? Nossa, a lista é grande. Esse eu não vou usar falar de cabeça, não. Não, vamos ler. E eu tá resumindo ainda, né? Porque, cara, eu peguei umas listas aqui que era um negócio... Sei lá, cara. Eu achei bastante. Metade do episódio eu lendo o nome de ninfa aqui. Teve uma que eu olhei e falei assim, não, chega, vou falar nada disso. Cara, eu achei, por exemplo, Antusas, que eram as ninfas das flores. E Oceânides, as ninfas do oceano. Nereidas, que são as ninfas do mar, e são filhas de Nereu, que é aquilo que a gente começou a falar, né? Que às vezes elas iam receber os nomes conforme a filiação. Tinha as Oreades também, que eram as ninfas das colinas e das montanhas. As Dríades, que aí são ninfas das árvores e das florestas. Deixa eu ver o que mais. Uma que eu achei muito da hora. A Melissas. 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 As ninfas da sandália. Não. Melissas, ninfas do mel. Olha só. E mel, né? A gente sabe que usava pra fazer os néctar divinos. Então. Simbólico também. Simbólico. Aí Melíades. Ninfas do freixo e das cinzas. Que eram umas ninfas, tipo, total de guerra, assim. Elas eram umas ninfas que gostavam de fazer guerra. E aí o que eu achei mó legal, as Naiades. Que acho que Eco era uma Naiade.
né, que a gente falou no episódio anterior, que são ninfas dos rios e da primavera. E aí esse Naiade me lembrou, por exemplo, o nome Nayara. E aí eu fui procurar a origem do nome Nayara e que significa desejo. Eu falei, pô, velho, tem tudo a ver com ninfa, cara. Né? Nayara é o desejo, que é a ninfa do rio, água, emoções, feminino e tudo aquilo que a gente já falou aqui. Então, nossa, é legal ver a convergência dos símbolos, que, pô, por mais que a gente quisesse criar isso de forma consciente, mesmo que fosse para fazer a virada, né? Tipo assim, distorcer os mitos para poder favorecer agora o patriarcado. Em detrimento do matriarcado e tal. Mesmo se a gente quisesse de propósito fazer isso, a gente não conseguiria ter essa confusão, não, mas essa convergência gigante. Convergência. Assim, de símbolos. É muita coincidência por ser coincidência, né? Nossa, gostei. Gostei. É muita coincidência pra ser coincidência. Vou pôr na camisa, tá ligado? Quando é um negócio feito assim, né? Tipo assim, manipulado, as coisas escapam, cara. Não tem jeito. Ficam umas pontas soltas. E você vê tudo que a gente olha, por todo o ângulo que a gente olha, as coisas se relacionam uma com a outra. Não tem jeito, velho. Pior. Por isso que é da hora a mitologia e símbolo, né? É, por isso que a gente tá aí estudando um monte, descobrindo. Nossa, cara, eu fico maluco. Tem dia que eu tô lendo aqui pra gente montar um episódio e tal. Daqui a pouco eu vejo um negócio, meu Deus, o que tá rolando? Às vezes tô preparando um episódio e já tô pensando 5, 6 episódios pra frente, porque já deu material, né? É muito da hora isso aí. Da hora. E aí tinham mais alguns tipos de ninfas, tem umas bem famosas, né? Tem uma classe que são as das astérias, são as ninfas das estrelas. E aí a gente tem nessas ninfas das estrelas essas subclasses que vão ser as Pleiades, né, que é uma super constelação famosa e tal hoje. Constelação de touro, né? Acho que é touro. As Pleiades, né? Acho que é touro. E aí elas são... O quê? Não sei. Elas são filhas de Atlas e de Pleione. E aí tem a quantidade de ninfas lá, são ninfas da chuva. E tem uma bem famosa, que aí vai aparecer até nos trabalhos de Hércules lá depois, que são as Hespérides. E aí elas são filhas de Atlas também, nessa versão, né? Com Hespéria. E são ninfas do entardecer. E aí vai ser bem legal, né? Porque, enfim, os Jardins das Hespérides, que é onde aparece o lance de Hércules, ele fica no extremo ocidente, que é onde o sol se põe. Então elas são ninfas do entardecer. Da hora. Da hora. Cara, as Hespérides tem bastante simbolismo em volta delas, né? Acho que as outras também, se a gente fosse aprofundar, ia ter bastante coisa, mas elas... essa parte aí de elas cuidarem dos jardins, que é onde tem os pomares que dão as maçãs douradas, que a gente falou no episódio anterior também, né? Tudo que é dourado a gente precisa prestar um pouco mais de atenção quando a gente tá falando de mitologia, essas coisas, porque normalmente são mensagens importantes, né? E, basicamente, de onde que surge essa história aí dos pomares, né? Gaia, quando tem o casamento de Hera e Zeus, nas núpcias... Opa! Ninfa! Lembram? Ninfas? Nas núpcias, Gaia presenteia os dois com as árvores das maçãs de ouro e designa as Hespérides para cuidar das árvores. Então daí que elas criam essa função. E aí em algum momento, eu não sei se pegou essa parte, alguma versão dessa história, mas Hera fica emputecida com as Hespérides porque ela descobre que elas estavam surrupiando os frutos de ouro, né?
E aí ela condena elas a terem que cuidar do jardim de fato pra sempre. Toma conta de um dragão que também ia tomar conta da árvore junto com elas, que aí é um dragão de 100 cabeças. Só isso. Só isso. Então, E aí Atlas, sendo também, né, o guardião, é profetizado que em algum momento ele vai ser roubado, né? E aí ele constrói um muro ao redor do jardim. Então ele protege o jardim, né? Só que aí depois ele acaba indo lá pra... tendo que cumprir a função dele depois da Titanomaquia de suportar... Titanomaquia. Você invertendo as palavras de novo. O que eu falei? Nem percebi. Nem sei Titanomaquia. Titanomaquia. Você trocou, velho. Você troca muito. Ele ficou com a função de ficar segurando o firmamento, né? Segurando a terra. Só que aí depois vem Hércules, mas bom, quando a gente for falar, acho que dos trabalhos de Hércules, a gente explica nos detalhes como que todas essas coisas aconteceram, né? Mas no fim as Hespérides ficam como guardiões das maçãs de ouro. O lance ali, que agora que você foi falando, eu fui pensando nos negócios também. Porque maçã, até na mitologia judaica, né, cristã, a maçã já representa o desejo. Então tem tudo a ver com estar num jardim das Hespérides, que são ninfas, que é o desejo, essa coisa toda. Hera tendo ganho nas núpcias, que é muito da hora. Mas parece que é como se ela ganhou de presente de Gaia, e Gaia era a maior vidente que tinha, né? O oráculo de Apolo era antigamente de Gaia, né? Foi outra coisa usurpada. Mas ela sabia por que ela tava dando aquelas maçãs, né? Acho que ela dá as maçãs e era planta. E aí nascem as árvores, alguma coisa assim. Não sei se ela dá as árvores inteiras, eu acho. Mas certeza. Elas são douradas. E aí é o que você falou, tipo, falou que é dourado, meu, pode pensar diferente aí. E seria, o que seriam essas maçãs douradas, né? Seria aquela maçã que representa o conhecimento do desejo, sabe? E aí conhecimento dá, né, a nós a consciência sobre o desejo. Então é por isso que era tão proibido chegar perto. Você vai ter Atlas construindo um muro, você vai ter um dragão de 100 cabeças. Olha o tamanho do desafio que você tem que enfrentar, tá ligado? Pra poder chegar numa maçã dessa. Mas as Hespérides que protegiam o lá, e acho que lá de fora ficavam as greias, tinha as górgonas também. Você tinha que passar por todo o negócio, né? Atlas. Então. E aí, cara, esse ainda é o 11º trabalho de Hércules. É um dos últimos. Então, se a gente pensar naquela ideia, né, de que é sempre a construção, indo cada vez mais profundo e ganhando cada vez mais consciência. O 11º trabalho é quase no fim. Então, essas maçãs, elas tendem a representar o conhecimento desse desejo, a consciência, o entendimento e a integração. Dourado também representa a integração. Não é à toa que a Gaia dá para ela no casamento de Zeus e Hera, que é o casamento dessa polaridade masculina e feminina, que é a zoeira da mitologia grega inteira, né, velho? Vamos lá. Não só da grega. Até hoje. Estamos na era de Zeus até hoje e Zeus me livre aí. E que nem a gente falou no episódio anterior também, né? O fato de ser dourado é meio que uma chave de conhecimento, caminho, alguma coisa assim, pro autoconhecimento, para se conhecer. E aí você junta isso com ser uma maçã, que é a representação do desejo, que normalmente a gente fala que isso seria meio que um contrassenso, né? Porque o desejo normalmente é o que nos impede de tomar consciência de nós mesmos. A gente fica na repetição
desejo é cíclico. E quanto mais você repete, menos você vê coisas diferentes. Se você ficar fixado nele, né? Tô viajando aqui, ó. Você precisa repetir pra entender, mas a partir do momento que você entende, você precisa trocar a fita. Largar, né? Precisa largar. O desejo é quando você não larga. Então, como que... A compulsão é quando a gente não larga. Talvez exatamente, Aí o desejo vira compulsão. Então isso aí é meio que assim... É esse entendimento de como que o desejo funciona e como que ele, de certa forma, é essencial pra gente também. Porque se a gente não fizer essa repetição inicial, a gente não conhece as coisas. A gente não consegue elaborar, não tem material suficiente para elaborar as ideias. E aí, pra você ver, é o 11º trabalho de Hércules. E Hércules, ele é o herói que vira Deus. Ou seja, ele é o cara que chegou lá. E esse foi o 11º trabalho dele. Ou seja, entender o desejo tá lá no final da cadeia. Dragão de 100 cabeças. Só isso que eu quero falar. Ou seja, essa é uma... detalhe. Hércules mata esse dragão assim, ó. Não dá nem graça. Porque ele já tá num nível que mesmo um desafio desse já é fichinha. Quando a gente olha assim de um aspecto mais difícil, assim, caraca, vai ser muito difícil. Mas se sendo já um cara que já tá nesse nível absurdo aí de autoconhecimento, esses dragões internos, vambora. Dragões internos, serpentes aladas, que tem tudo a ver com o desejo. Anyway. Nossa, pode crer, né? Um dragão nada mais é que uma serpente alada que é desejo de novo. É desejo de novo. Então é desejo sobre desejo ali. Bom, achei legal. E é engraçado que Hera coloca as ninfas, que são objeto de desejo do nosso querido Zeus, pra cuidar dos jardins, né? Acho que ela deve pensar assim, quando ela estiver trabalhando lá, elas não vão ter oportunidade de dar uma escapada com Zeus, né? Ai, meu Deus do céu. Cara, isso aí que eu acabei de pensar ainda agora, elas são do fim da tarde, né? Também são conhecidas como ninfas da noite. Que seria a transição ali, né? Do dia pra noite. E como que você faz todo esse caminho aí? Pela sombra. Mergulhando na sombra. Quando o sol já se pôs, que não é mais luz. Aí que você chega nisso tudo. Então, tá tudo isso localizado no jardim das Hespérides e elas serem filhas da noite na outra versão e não só de Atlas, cara, de novo, correlacionou tudo. É só seguir as novinhas. Vai, velho, não tem erro. Pra ganhar consciência, só seguir as núbias. Depois dessa até vou pra casa, velho. Acho que com isso conseguimos concluir com louvor. Com essa bela orientação filosófica, total. Filosofia pura, encerramos nosso episódio. Então, galera, até perdi a voz. Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho. E segue nós, deixa os comentários aí e nos vemos na próxima. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e tchau.